Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um devocional do dia. E no nosso devocional hoje, nós vamos falar sobre intimidade com Deus. E para isso, nós vamos ler Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A passagem, né, esse versículo, está falando quando Jeremias ele ainda estava encarcerado, né, no pátio da guarda. Lembrando que Jeremias foi aquele profeta que anunciou sobre o cativo de Israel e que eles iriam ficar por 70 anos cativo, e o povo se revoltou, né? E o povo imagina que não sei o quê. E ele falando, ele anunciando. Gente, imagina só você ter que anunciar e as pessoas não aceitarem, não acreditarem. E sabe o que é mais interessante? É que nos dias em que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo uma era de Jeremias. Não sei se eu posso dizer a era de Jeremias, mas de pessoas em que o Senhor tem levantado para dizer, anunciar e falar sobre o que o que irá acontecer, e as pessoas, como se diz, imagina, acha mesmo que Deus vai fazer isso? E a gente fica assim, né? Que Deus está falando e as pessoas não estão querendo saber. E a intimidade que nós precisamos ter com Deus é para isso. É para Ele nos anunciar não só as coisas grandes, anunciar as coisas ocultas, revelar para nós aquilo que está por vir. Recentemente nós estávamos um culto de quarta-feira, na verdade quarta-feira agora, e a minha mãe estava pregando e ela estava contando um testemunho de uma experiência que ela teve. E eram inúmeras as experiências que ela tem. E ela estava contando uma experiência, né, do momento em que, como quando os meus pais se converteram, a nossa rua aqui, nós fomos muito perseguidos, né? Era as mulheres, os homens, os maridos sempre ficavam na deles, mas as mulheres, né, se revoltaram e nossa, precisa de ver ao ponto de uma das nossas vizinhas saiu do estado onde nós estamos e foi para um outro. Enquanto ela estava lá, Deus usou uma pessoa, uma profeta, para falar assim: olha, tem uma pessoa vizinha que saiu daqui e foi para o estado da Bahia para fazer uma obra de macumbaria pela sua casa, pela sua família. Mas o Senhor está dando um livramento para vocês. Gente, tipo assim, sei lá, né? Se ela tinha parente lá. Mas se foi para fazer isso, perdeu dinheiro, né? Foi à toa. Então era muita experiência. E ela contando, e eu comecei a sentir assim, aquela saudade, sabe? De quando você orava. Eu às vezes em sonho, não que hoje não aconteça, mas às vezes até acontece. Mas muitas vezes nós estamos tão corridos, correndo tanto, que a gente não para ouvir. A gente não para mais para prestar atenção. A gente não para mais para descobrir e querer desvendar os mistérios de Deus. E às vezes a gente fica assim: ah, mas se eu for falar, ninguém vai acreditar. Ah, mas se eu falar, ninguém vai aceitar. Mas nós temos prova de profetas que foram perseguidos, que falaram, e as pessoas perdão, e as pessoas os perseguiam, as pessoas fizeram tantas coisas, mas a palavra permaneceu. E depois nós vemos as coisas que aconteceram. Nós vemos algumas guerras em que nós vamos lá em Gideão, lembra de Gideão que estava lá no lagar? E Deus fala com ele. E ele leva uma multidão e Deus vai... Não, tem muita gente, tem muita gente, tem muita gente. Até que fica só 300 homens. Então um dia, uma noite eles estão saindo e eles vão vigiar, né, o acampamento inimigo.
quando um dos soldados fala assim, olha, eu tive um sonho e eu via um pão que rolava e destruía todo o nosso acampamento. E ali os próprios soldados, um olhou, aí o outro olhou e falou assim, olha, então isso é Gideão, quer dizer que nós estamos, ó, nós vamos ser eliminados. Gideão vai vencer. Então ele já sabia que no dia seguinte, qualquer momento que eles entrassem na guerra, Gideão ia vencer. E aqui a palavra está dizendo, Jeremias, olha Jeremias, clama-me. Eu sei que você está encarcerado porque você falou, você está anunciando, você está dizendo às pessoas o que vão acontecer com elas e eles não estão nem aí, eles não estão preocupados. Mas vai vir o dia em que eles serão levados a cativo e vão ficar lá por 70 anos. Mesmo que as pessoas te encerrem, mesmo que as pessoas te coloquem na prisão, olha, continua, me busca. Me clame, invoque o meu nome e eu vou continuar mostrando para você. Porque podem encerrar, pode cerrar os seus braços, pode cerrar as suas pernas, mas enquanto você tiver voz, você vai continuar proclamando o reino de Deus. Então as pessoas podem fazer o que quiserem, elas podem tentar calar a sua voz, mas enquanto você tiver voz, você vai continuar anunciando. Então eu vou te mostrar o oculto, eu vou te dar as revelações, eu vou te mostrar todas as coisas. Eles vão e eu vou mostrar e a casa de Judá será novamente uma casa restaurada, restabelecida, será novamente a casa onde eu separei e escolhi. E no meu nome. Mas você continua clamando, você continua me buscando. E quanto mais você me buscar, quanto mais você clamar, você vai me encontrar. E eu te mostrarei o oculto. Ah, mas isso foi com Jeremias. Nós ainda servimos o mesmo Deus. Então nós conseguimos, se nós quisermos, gente, para nós entrarmos, para nós termos essa intimidade com Deus, nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Será que nós conseguimos? Porque ter uma vida com Deus. Quando eu falo, gente, pelo amor de Deus, quando eu falo abrir mão de certas coisas, não é abrir mão do seu serviço, não, tá? Aí eu vou abrir mão do meu serviço, que eu só vou ficar orando e jejuando. Não, se Deus não mandou, você não faça. Tá? Você só vai fazer aquilo que às vezes tem uma coisinha tão pequena, tão simples, que tira tanto nosso tempo. E ele, ao mesmo tempo que nós usamos ele para transmitir a palavra, para ligar, para fazer, ele tira o nosso tempo. Você abriria a mão? Você abriria a mão do seu celular? Você abriria a mão de de qualquer coisa? Existem coisas tão pequenas que às vezes não precisa nem ser só celular. Que tem gente que eu conheço, né? Nem vou falar que é minha mãe, que o celular, assim, são raras as vezes que você vê ela com ele. Às vezes a gente fica bravo, a senhora tem que dar uma olhada, que às vezes é urgente, e a senhora não olha, a gente fica preocupado. Tem pessoas que conseguem. Mas existem outras coisas, não só o celular, mas existem outras coisas na nossa vida que nós precisamos abrir mão. Ah, mas é tão difícil para mim. Também não estou falando para você fazer como muitas pessoas, olha, eu vou fazer um jejum de Coca-Cola, vou fazer um jejum de chocolate. Não, gente, essas coisas... não é isso. Não é isso que vai interferir na sua intimidade com Deus. Também porque, né, refrigerante, muito chocolate também faz muito mal para a saúde. Mas existem outras coisas. Pare e pense. Faz uma análise. O que te impede de ter intimidade com o Senhor? Coloca lá na lista e fala, vou fazer um teste. Busque ao Senhor. Invoque ao Senhor. E Ele vai te responder. E Ele vai anunciar coisas grandes na sua vida. Ele vai anunciar coisas que Ele vai usar você com toda a autoridade. Mas as pessoas não vão ouvir. Mas fale. Revele o que o Senhor tem mostrado para você.
E que o Senhor te use poderosamente, você seja usado, seja um canal usado nas mãos do Senhor, para anunciar as coisas que estão por vir, para anunciar livramentos, para anunciar vitórias, para anunciar coisas grandes que o Senhor tem para muitas pessoas que precisam ouvir, que precisam saber, e você não sabe como dizer. Seja usada nas mãos do Senhor com grande poder. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.